E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, Lucas, Tudo beleza? Lucas e Darlison. Um prazer recebê-los. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Lembrando que é uma conversa, né, não uma entrevista. Vocês podem ficar à vontade. Se vocês quiserem, precisarem sair para ir ao banheiro, fiquem à vontade também, tá? Obrigado. Beleza. Bom, o meu conhecimento de vocês ele é bem básico, mas eu vou usar o que eu tenho para poder a gente desenvolver uma conversa legal hoje. Vocês estão vindo de onde agora? Lago do Acará, Amazonas. barba por fazer, cabelo aqui, É. bronzeado. A gente tá mais feio. A gente é Porque feio acima do normal, peso. mas quando a gente fica assim, fica mais feio. Entendi. A gente Mas- tá no caminho de volta, na verdade. né? Lá é onde nossos pais moram, né? Não é cidade, é região ribeirinha, então Aham. a gente vai lá visitar os nossos pais. É o momento também de desligar, né? A gente precisa, é difícil, mas agora a gente tá no caminho de volta para Curitiba aí. Já A gente encerrando as sempre férias. passa aqui na segunda casa, que é Porto Velho. né? E a Jerusa. Legal, cara. E no Acará, como é que era a infância de vocês? Bom, eu sei que vocês nasceram lá, né? E como que era mais ou menos quando vocês eram crianças? O relacionamento com os pais? Como é que era mais ou menos? A infância é uma infância simples, né? Apesar de ser simples, é rica, né? Aquela riqueza, minha irmã disse hoje, que o dinheiro não pode comprar, né? Riqueza de memórias, né? Riqueza de memórias, né? O futebol da tarde, o peixe, né? Aquele ambiente mesmo familiar, né? Uhum. Se você for comparar com... tinha parque de diversões. Não tinha. Eram outras diversões, eram outras brincadeiras, né? Eu, por exemplo, entre uma memória afetiva de brincar com um carrinho e brincar com um pedaço de madeira empurrando na areia, parecendo um barco, a minha melhor experiência, com certeza, é do pedacinho de madeira empurrando, fazendo a ondinha naquela areia fina, né? Sim. Porque é um ambiente diferente, mas incrível, maravilhoso. Perfeito. E você, Lucas? Memórias. Bom, a infância ela foi parecida com a do Dário, só a diferença de idade nossa é de 8 anos, mas eu cresci no Lago do Acará também, né? Uhum. Acho que a diferença maior é que o Darlison cresceu com mais pessoas. Como eu sou o último, eu cresci mais sozinho, assim, mas apesar disso, eu tenho muitas lembranças boas. Eu aproveitei muito a minha infância. Sou muito diferente do Darlison, né? Falando assim em personalidade, né, de características. Então, o meu aproveitar é diferente do dele em muitos aspectos, mas se conecta em outros, né? Essa coisa do sonho, né, da imaginação, da criação, a gente se encontra nisso. Então, as minhas lembranças são muito boas. Eu aproveitei muito, o máximo que eu pude, assim. Era uma criança muito... que gostava muito de aprender, né? Era louco por conhecer as coisas, por aprender. E o Lago do Acará me ensinou coisas em diversas esferas, num ecossistema muito diferente do da cidade. Então eu posso dizer que nós temos, né, essa experiência em dois ambientes muito diferentes de se viver e de se crescer, né? Pô, legal, cara. E a gente percebe que ao longo do tempo o mundo tá bem diferente, né, cara? Então posso dizer que das coisas que mudaram da infância, da época de vocês, para hoje, vocês poderiam citar algumas coisas positivas e negativas? Facebook, WhatsApp. Positivo ou negativo? Os dois, na verdade. Assim, quem viveu, né? Eu tenho 32 anos, o Lucas tem 24. Então, assim, nós vivemos eras onde as revoluções foram muito frenéticas, as mudanças, né? Então, você não vai esperar 50 anos para mudança de gerações ou 100 anos, são 10 anos, né? E agora muito mais rápidas ainda. Então, pra mim, aí é mais individual, eu acho muito legal eu poder ter vivido um momento em que não existia celular, né? E para um momento que existe celular, por exemplo, né? Então, assim, para mim, essas mudanças foram maravilhosas. E a riqueza também de se ter muitas memórias de um tempo onde não existia isso e para agora que tem. Então, assim, bom, em todos os momentos existia o lado positivo e negativo, né? Se você, por exemplo, na era do jornal, existiam coisas boas e ruins ali do jornal, de leitura, né? Então, como a gente sempre focou mais nas coisas boas e positivas, eu poderia falar do que a gente encontra de bom em todas elas, né? Das Perfeito. mudanças.
Perfeito. Eu fui ter um celular a primeira vez com 13 anos. Então, dá pra imaginar que até os 13 eu vivi sem celular, cara. É quase inimaginável hoje, né? Uma criança com 2 anos sem 3 acesso. anos, 5 já tem. Então, assim, é muito... E eu posso dizer que a minha vida, antes do celular, era uma e depois do celular é outra, né? Mas mesmo o celular que eu tinha com 13 anos, em 2012, já não era esse... A gente é muito pobre desde sempre, e até hoje, mas assim... O primeiro celular era aquele que dava pra ligar, só jogar da cobrinha, aquele Nokia lá, sim. violão. Clássico. Mas era bom demais jogar a cobrinha naquele celular, nossa. Mas imagina, assim, tive essa experiência também. Mas o fato é que é diferente, é uma infância que foi bem aproveitada. Nesse aspecto do brincar, eu acho que sempre me foi imputado, não sei em relação ao Darcy, mas a mim, pelo menos, me foi imputado muita responsabilidade desde criança. Com 8 anos eu já era diretor de música da igreja, né? Tipo assim... 8 anos? Com 8 anos. Caraca. Então, assim, a igrejinha lá do Lago da Cará, né? De madeira. Eu não sei até que ponto isso é saudável, cara, mas eu acho que isso desempenhou um papel importante na minha vida. Eu não deixei de brincar por isso, mas poderia ter brincado mais, né? Sempre me foi cobrado uma postura de, você tem que fazer o que é certo, você tem que fazer o que é certo. E aí minha personalidade, ela já automaticamente é de uma pessoa muito meticulosa e tudo mais, assim. Mas eu aproveitei muito, brinquei muito, rolei na lama, joguei futebol no campo todo dia, pulava na água no rio, né? Tipo, não me privei de nada disso, assim. Pô, que da hora, cara. Percebo que foi uma infância muito bem aproveitada, né? E como é que era com a família? Os pais de vocês sempre foram unidos até hoje? Como é que é? Sim, nossos pais são casados, né? Até hoje, eles já têm aí seus 40 anos, eu acho, de casamento. Caraca. Então nós crescemos com a família dessa forma, né? Com pai e mãe dentro de casa. Nós tivemos essas referências principais, assim. Nossa vida é... E assim, pra gente foi uma infância boa nesse aspecto, né? A gente sempre teve muito essa liberdade para brincar, apesar da responsabilidade, claro. Porque como nossos pais, nossa mãe sempre foi líder na igreja e tudo mais, a gente também sempre vê essa carga também pra gente. E querendo ou não, a gente também queria ser líder também, né? É uma coisa assim de quer brincar e quer estar na frente ao mesmo tempo, né? Enfim, e aí, bom... É quase que inconsciente, né? A gente não escolhia, não. Mas também não questionava, né? Só fazia. Saquei. Quais são os nomes dos pais de vocês? Mãe... Jurandir e Odneia. Jurandir e Odneia? Odneia. Isso. Eles tinham funções de líderes na igreja ou vocês desenvolveram isso dentro da igreja? Não, a igrejinha, né? Toda igreja pequena, os membros, eles são membros e são líderes também, a mesma coisa. A nossa mãe, ela tem um papel muito grande, fundamental lá, porque ela foi a pessoa que levou a igreja adventista, né? O adventismo para o Lago do Acará. Ela foi a primeira pessoa a conhecer as doutrinas da igreja adventista. Então, ela é meio que a matriarca ali da igreja e é uma líder espiritual da igreja. Então, a gente cresceu sempre com essa figura, né? Essa figura de liderança muito forte, né? Por meio dela, né? Que legal, cara. E como que era? Vocês são em quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos. 7. Você é o mais velho? Não, eu sou o quinto. O quinto. E quantos, assim... Que semelhança, como é que eu poderia dizer? Vocês hoje vivem de música, certo? Eu e o Lucas, sim. Vocês têm mais algum outro irmão que trabalha no mesmo meio ou não? Não dessa forma. Temos uma irmã que é a Kayla, que ela acompanha a esposa, que é ministra de música, ela canta e tudo também. Mais. Sim. Mas a gente vive somente do ministério. Então, a gente assim, trabalha com isso. Então, dessa forma, só a gente. Compreendi. Poxa, que legal, cara. Eu conheço, assim, distante a Kayla e o Adalter, né? Isso. Perfeito. Bom, aí a gente chega no momento em que vocês vêm para Porto Velho, né? Essa é a sequência, tá correto, né? Isso. Como é que foi esse momento? Resumindo, né? Isso. Qual que foi o ponto principal da história em que vocês decidem vir para Porto Velho? Por que motivo? E como foi essa transição? Eu estava saindo do internato, né, lá em Manaus, Amazonas, lá próximo de Manaus, no IAI. E aí eu terminei lá o meu ensino médio em 2010. Em 2011 eu tinha alguns lugares para ir, aquele sonho, né, dali da faculdade e tal.
E aí findamos vindo pra cá, pra Porto Velho, né? O Lucas morava no Lago do Acará ainda. E aí logo depois, né, Luquinha? Eu vim em 2011 pra cá. Você veio pra cá em definitivamente em 2013, não foi? Ou 2011 mesmo? Em 2012. 2012, né? No outro ano, né? Isso. Foi, no próximo ano. E aí foi isso, assim. Foi meio que em busca do sonho sempre, né? Legal, cara. Vocês se gostam? Bastante. Eu não gosto muito. É. Cara, a gente é irmão, né? Desde sempre, a gente se ama muito. Não tem muita Então, opção, não. Né? quando a gente se ama, a gente se odeia, né? Então, claro, faz o sentido. amor e o ódio, eles estão numa linha tênue ali. Perfeito. Brincadeira, mas assim, ó, a gente já... Hoje nós somos adultos, direções opostas. Né? Hoje nós somos adultos, né? Mas a gente já enfrentou a fase de que eu era adolescente, o Darcy era adulto, né? Que eu era criança, o Darcy era adulto. Né? Eu então, sempre assim, era adulto, eu sempre era adulto, entendeu? Ele era adulto sempre, no fim das contas, quando se relacionava a mim, né? Hoje não, são dois adultos, então a gente respeita muito nossa história juntos como irmãos, né? E a gente tem um carinho especial por essa história, tanto é que ela é um ministério, né? Os Meirelles é literalmente isso, é a história do Darlison e do Lucas, a vivência deles dois, e isso vira música. Então, assim, talvez a maior proximidade entre irmãos que existe é a nossa, porque é uma proximidade que ela envolve todas as áreas da vida praticamente. Com os nossos outros irmãos, a gente ama muito, nós nos amamos, somos muito grudados, os irmãos, mas é uma ligação que quando dá, quando a gente consegue se ver, a gente trabalha junto, a gente vive junto, projeta junto, sonha junto, tá mais próximo em momentos de crise também um do outro, então acaba que o elo fica diferente dos outros, naturalmente, né? Perfeito. Bom, mas continuando, é porque eu fiz essa pergunta porque eu percebi que vocês se tratam com um apelido, né? Se chama de Luquinhas, é isso? Luquinhas. Ele tem um apelido também, carinhoso ou não? Eu chamo de Zé. Tem um monte de apelidos. O Zé tem muito apelido. Cara, tem muito apelido. Alguns não dá pra falar aqui. Mas o Zé é mais famoso. O Zé, todo mundo conhece o Zé. Perfeito. Bom, eu ganhei um ano passado um apelido novo também. Que o pastor tava pregando, ele falou assim... Ele tava contando a história de um homem, né? E aí ele falou assim... E aquele homem era uma pessoa que não ligava pra nada, não dava atenção pras coisas. Ele era um Joselito, um sem noção. E aí, como José, né, de Zé Elito, e aí... Aí os apelidos, eles têm variações, né? Exatamente. O Joselito, é o Lito. E aí eu sou Joselito, Zélito, Lito. Foi daí então que nasceu o Zé. Dependendo do grau de intimidade. Não, o Zé vem do nome dele, o nome dele é José Darlison. É José Darlison. Eu não sabia, cara. É José Darlison. José Darlison. Então, o Zé é o apelido... Legal. De família, Zé, que todo mundo do interior do Amazonas vai conhecer como Zé. Que no começo eu tentei esconder, né? Na verdade, eu não gostava do meu nome de José, né? Que José, gente, José, ele não tem menos de 50 anos. Ele já nasce com 83 anos. Ele já nasce, e é fumante na maioria das vezes, entendeu? É verdade. Você não fuma, né? Eu não fumo, que entendeu? A minha risada que é de fumante. Mas só a risada que é chaleira. E eu tentei mudar esse negócio, cheguei em Humaitá para estudar na adolescência ali, e aí quando eu saí dos meus pais ali de perto, onde eu era Zé e José, eu disse, agora é o meu momento, eu preciso quebrar essa barreira e eu vou vencer, vou deixar de ser José e eu queria ser Darlison, que é meu segundo nome. E aí eu cheguei em Humaitá, meu primo, meu melhor amigo, disse assim, olha, a gente só anda junto, então combina uma coisa aqui. Não sou José, eu sou Darlison. Perfeito. Agora você imagina ele que cresceu comigo, a gente cresceu literalmente juntos. E ele me chamar em público, ele não conseguia. Ele falava assim, ele não conseguia. Porque chamar Darlison para ele era muito difícil. Mas aí passou 1 ano, 2 anos, eu consegui ir quebrando. Ele falava, Darlison. Foi para Darlison, né? Até que... Sim. E aí consegui quebrar. Gente, hoje até meu pai me chama de Darlison. Né? Consegui quebrar isso. Só que aí eu guardei o Zé para ser algo mais especial. Depois que eu fiquei adulto, eu disse, cara, o Zé é bonito. O Zé foi o que a minha família escolheu. Sim. Então, quem era da minha família podia me chamar de Zé. Liberei, tá liberado. Mas exclusivamente da família. Da família. Fora disso... ou amigo próximo. Então, assim, eu falava, você tem intimidade suficiente de me chamar de Zé? Senão eu não vou nem te responder. Perfeito. Só que aí depois eu fui pra área artística. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Porque aí todo Zé, mundo quer Zé, estar próximo da gente. Aí quando descobriram,
todo mundo queria. Eu digo, que as legal pessoas, ser meus amigos, né? As pessoas, quando elas estão acompanhando, por exemplo, no perfil dos Meireles, lá, quando elas veem os stories, a gente falando e tal, o Zé falando, elas automaticamente, inconscientemente, elas se sentem próximas, elas se sentem amigos, entendeu? Tipo assim, puxa, eu gosto das músicas, mas eu tô acompanhando, olha só ele lá tomando açaí, olha ele fala assim, brincando com a sobrinha. Então, quando vem no direct, já vem falando Zé, Luquinhas, entendeu? É da família. Da família, uma grande família, o Brasil, né? Agora. Aí agora, Darlison é só pra quem é também mais íntimo, agora mudou. Ao contrário agora. Nossa, cara, que legal. O pedido da produção água. Perfeito. Por gentileza. Produção, então, até me molhei. Por favor, pro nosso convidado. Zé. Perdão, Darlison. Então, a gente parou no momento em que vocês começam essa transição, né? Acará, depois o Maitá, né? O Darlison veio primeiro, foi assim? Já estamos em Porto Velho. Já estamos em Porto Velho. Já estamos em Porto Velho. E aí nasce a carreira artística ainda, né? Mas como... musical, né? Carreira profissional. Profissional. E aí você veio já havendo concluído o ensino médio? Isso. E você veio por que razão, na verdade? Cara, era o lugar, a minha terceira opção, na real, né? Eu tinha pensado em UNASP, Bahia e Porto Velho. Não deu certo UNASP, não deu certo Bahia, sobrou Porto Velho. Perfeito. Né? E aí eu vim para Porto Velho. Era mais próximo dos meus pais, porque assim, apesar de a gente morar no Amazonas, Manaus é meio que inacessível para quem mora ali na região onde nós moramos, é muito longe. Sim. E Porto Velho é mais próximo, né? Então o acesso é mais fácil, então a gente ia estar mais próximo dos pais, eu estaria, né? E aí por isso eu vim para cá. Então eu ia fazer faculdade aqui em Porto Velho mesmo, e era isso, né? Até então eu não tinha nenhum tipo de envolvimento com música, eu só achava legal e gostava de cantar na igreja, né? Não trabalhava. O Lucas, a mesma coisa, ele cantava na igreja, né? Era diretor de música lá, né? E aí, enfim, então começou dessa forma. Em relação à música, não foi algo planejado, né? A gente não planejou isso. A gente chegou nisso porque Deus falou assim, cara, eu quero vocês aí, acabou-se. Sim. Perfeito. Quando a gente viu, a gente já tava fazendo música. Eu não me lembro. Quer dizer, eu sei quando eu comecei. A minha mãe, ela me fazia eu cantar com 6 anos, né? E eu ia lá, não queria, mas ia, né? Aí, assim, lá pelos 10 eu percebi que eu gostava de cantar. Aí pronto, assim, só ia cantar, não tinha o que fazer. O Lucas sempre teve uma habilidade musical muito grande, assim. Tanto que eu lembro quando eu ia do internato, e aí eu aprendi a dividir vozes, né? E aí eu ia lá pro Lago do Acará, o Lucas não tinha esse acesso. Ele não tinha acesso a isso. É legal, né, cara, dividir vozes. E aí eu chegava no cara e falava assim, cara, aprendi umas vozes aqui muito, muito, muito top, cara, vamos ouvir aqui. E aí ele ouvia e começava a cantar. Eu falava assim, mas como que tu já sabe? Eu falei, não, porque é fácil, sabe, de ouvir. Tipo assim, ele já tinha um ouvido muito bom, né? Absoluto. E aí eu falava assim, cara, então não tem muito o que ensinar, não, né? Aí ele sempre teve esse domínio musical muito grande, assim, sempre foi admirável. Eu lembro que o Arautos do Rei foi o primeiro contato com música, assim, vocal, de divisão de vozes que eu tive. E, cara, quando eu ouvi Arautos, era muito claro pra mim as coisas. Eu ouvi, cara, olha só, parece que o mundo abria, assim, tipo, as vozes, assim. Forte, né? Então a música, ela sempre foi, era um negócio que estava, é hereditário, não tenho como não dizer isso, cara. Tipo assim, música sempre foi muito fácil fazer música pra mim. Mas tem um lado também que eu me fascinei por isso, né? Tem gente que tem o talento, muita gente assim, tem talento, tem uma facilidade, mas acaba escolhendo outras coisas, né? Cara, eu sempre amei, assim, muito, de cara, assim. Era o que eu queria fazer o tempo todo. Perfeito, cara. Bom, você citou Deus, e eu achei interessante fazer uma pergunta do seguinte. Como que era, assim, não sei se vocês lembram, mas nessa época, como é que era o relacionamento de vocês? Como é que era a espiritualidade? Principalmente nessa questão de, poxa, eu vou sair de onde eu estou para um outro lugar. Vocês receberam um tipo de chamado? Como que foi isso? Só retomando, você veio primeiro para Porto Velho, correto? Eu vim, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu já queria que o Lucas viesse também, né? Porque acho que sonho frustrado também. Eu gostava muito de música, eu também cantava na infância como o Lucas, né? Mas eu não tive nenhuma oportunidade, assim, né? E aí eu fiquei por lá, e eu ficaria por lá se não fosse um pastor que me encontrou e disse assim, cara, eu vou te levar para o internato. E aí quando eu vi que o Lucas também estava lá, e apesar de ser um paraíso, ele não tem essas oportunidades por ser no interior ali, né, da zona rural, ribeirinha, eu queria que o Lucas tivesse esse tipo de acesso. Então quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu já queria que ele viesse. Tanto que eu trouxe ele algumas vezes aqui para participar na igreja e tudo mais. Esqueci o restante que eu ia falar.
Sobre a questão de Deus, assim. Tá. Isso, eu ia falar o seguinte. Nós temos uma música chamada Simples Oração. Essa música, ela retrata, ela vai responder essa tua pergunta. Então, Produção. você que tá aqui, produção, Simples Oração. Anota aí, diretor, simples oração, não é isso? É isso mesmo. Simples oração. E nós fomos criados para voar. Nós sempre, desde pequeno, nossos pais eles nos prepararam para isso. Desde pequeno eles falavam assim, filhos, né, essa música retrata exatamente isso. O clipe dela mostra isso. Eles diziam, filhos, vocês estão conosco, mas isso não vai ser para sempre. Vai chegar o momento que vocês vão ter que partir. E a nossa mãe sempre tinha uma oração. Ela sempre dizia assim, Deus, nós pedimos filhos e o Senhor nos deu. Mas eles vão partir, eles vão embora. E nesse momento nós o devolvemos para o Senhor. Para que onde eles forem, ela começava a declamar várias bênçãos. Ela e o meu pai, né? Era uma oração conjunta deles. Até hoje eles oram, na verdade, sobre isso, né? Então, quando nós chegamos, quando eu cheguei em Porto Velho, quando o Lucas chegou também, essa era uma certeza que a gente tinha já desde pequeno. Um dia nós teríamos que partir. Mas nós fomos preparados, assim, por meio de orações, para vivermos esse momento, né? Fora, esse momento longe. Então, a saudade, ela existia, mas nós sabíamos que nós tínhamos uma missão, né? E Perfeito. estávamos aqui por isso. Cara, isso é muito bonito. E isso me faz lembrar uma música que eu gosto muito, que se chama Estou Com Você. Fala sobre voo no início. Sim, é uma música do Lucas. Do Lucas, né? Tem alguma coisa a ver com a letra dessa música? Tem. Esse processo, né, Lucas? Tem. É inconsciente, né? Eu sempre sonhei muito, cara. Sempre, desde quando eu era criança no Lago do Acará, a gente cria, né, quando é criança, mecanismos de defesa, vamos dizer assim, para lidar com as coisas. Eu sempre tive sonho de voar, sonho quando o avião passava, o Darson também, bem parecido com isso. O avião passava em cima, assim, na comunidade, falava, cara, um dia eu quero estar lá, assim. E assim, tudo parecia muito distante da gente, sempre distante, sempre algo... Mas isso nunca impediu da gente sonhar, então... Estou Com Você foi uma música que eu comecei a escrever, eu nunca tinha nem andado de avião, cara. Eu escrevi essa música. Era só a vontade mesmo e imaginando como seria, né? E então, assim, quando você olha, a música foi lançada ano passado, né? Com o Pedro Valença. Parece que a gente escreveu, parece que eu escrevi indo para Curitiba, pensando. E não, eu tinha escrito já há um tempo já. Só que o sentimento era esse mesmo. Ela encaixou como uma luva, assim. Essa coisa de puxa, a nossa vida ela é como esse voo. A gente já tá nela, a gente não tem mais como parar atrás, o voo, né, voltar atrás, descer, né, dar aquela pausa na estrada. Eu fico pirando nisso porque é o seguinte, você olha para um avião decolando, ele não dá ré. Não tem então, ré. Literalmente não tem como voltar atrás. Não tem ré. E não tem aquela pausa, né? Tipo assim, não... Sim. Tá difícil, vou parar aqui um pouquinho. Não tem, a vida ela continua, ela não tem pausa, né? Ela só pausa quando acaba, né? Então, assim, apesar disso, a metáfora que guia essa música é de que nós estamos nesse voo. Nós não escolhemos estar nesse voo, mas estamos, que é a vida. A única diferença é que a gente sabe quem tá pilotando o voo. E é nosso pai, né? Aí tem a história do menino, que eu sempre ouvi essa história quando eu era criança, de um senhor que estava num voo e ele começou a passar por turbulência e todo mundo com medo e criança chorando e tal. E aí ele olhou e viu uma criança brincando, né, com um brinquedo, assim, nem ligando para a tempestade nem nada. Quando passou, o senhorzinho foi lá e perguntou para a criança, por que você não tá ligando para a tempestade? Olha as outras crianças, todo mundo chorando, com medo, né? Tem muita gente que tem pânico, né, quando tem isso, turbulência no avião. E aí a criança falou, não se preocupa não, meu pai é o piloto. Então, a criança era filho do piloto. Então, tipo assim, a confiança vem na hora, a memória afetiva, né? Meu pai, cara, quando meu pai estava comigo, eu não tinha medo de nada no interior. Nada. Meu pai caía no lago ali, parece história de pescador, mas não é. O jacaré ali, boiado ali, sei lá, uns 10 Quando metros. dava capim na paleta do motor, né? Pois é, caía, e aí eu caía junto. Né? Eu não tinha medo, porque o meu pai tava ali. Se meu pai caiu, irmão, não tem perigo nenhum aqui. Mato à noite, andar com meu pai era uma coisa, andar sozinho nunca, jamais. Então, assim, quando a gente sabe que é o nosso pai, que é Deus que está guiando o voo da nossa vida, tudo muda. Agora a turbulência ela já não assusta tanto mais assim, né? Só que tem muita gente nesse voo que não sabe que é Deus quem está guiando o voo. E é essa a metáfora da música. Qual que é a nossa missão? É levar essa mensagem de esperança para as pessoas, de alívio. Olha, Deus está guiando o voo. É o mesmo voo que eu e você estamos.
Deus está guiando, não se preocupa, fica tranquilo. E isso conforta as pessoas, mas conforta a gente, porque às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que é Deus que guia o voo da nossa vida. E a gente passa por momentos difíceis e tudo mais. Então essa música ela é uma grande metáfora assim, do voo em relação ao que é a nossa vida aqui nesse mundo. É uma vida que está em constante turbulência, é uma vida que dá medo muitas vezes, que a gente está lá em cima e fala, puxa, eu queria descer, eu não aguento mais, mas não temos escolha. Estamos aqui, confiar que Deus é o piloto do nosso voo. Com certeza. Cara, essa é uma das minhas músicas favoritas. Para quem não conhece, tá em casa, Estou Com Você. Estou com você, produção. Belíssima a letra dessa música. A gente gravou com Pedro Valença. Um abraço, Pedro Valença aí. Foi Pedro muito Valença, eu vi parceiro. também o videoclipe, muito bom. E aí eu queria que vocês contassem uma experiência de infância, algo... Já a gente retoma, tá, a nossa escalada na história, mas eu queria que vocês compartilhassem uma experiência, uma do Dalisson, se tiver uma em conjunto também, uma experiência de infância que marcou a vida de vocês, que vocês lembram até hoje. São várias experiências, assim, né? Eu vou contar uma do meu pai. Com meu pai, eu lembro que uma vez a gente tava no Rio com um barco. Gente, o Lucas falando agora sobre isso, sobre estar seguro com o nosso pai, realmente era isso mesmo. Ele foi buscar a gente lá na entrada do Lago do Acará, e no caminho, no percurso, no verão, que a água baixa aqui no Amazonas, lá no Amazonas, tem bastante toco, né? O que é toco, né? Pra quem tá acompanhando de longe aí, são aquelas árvores, troncos de árvore que ficam no fundo e eles não saem por nada dali. Então é muito perigoso bater ali o barco e afundar. E ali nós íamos ali indo e tudo mais, o barco que é com criança, com muita gente, e do nada ele bateu forte, né, num toco e arrebentou uma tábua assim grande assim do barco, no casco do barco, né? E aí, naquela hora, o meu pai encostou o barco na beira ali, mas era um volume muito alto, muito grande de água. A gente tentava ali, mas era inútil tentar tirar água na quantidade que entrava. E todo mundo ficou em pânico, porque o barco ele ia afundar. Isso era certo. Vocês estavam em quantos no barco? Eu acho que nós éramos umas 15 pessoas, mais ou menos, né? Era um barco grande. Médio. Mas ia idosos, ia criança, então assim, era um desespero muito grande. Sim. E naquela hora meu pai, ele ficou parado, observando, e eu já estava acompanhando ele, assim. E aí ele pegou uma rede, a gente vai sempre na rede, enrolou uma rede assim e colocou a rede no buraco ali, e ali ele prendeu e falou assim, alguém segura aqui, ele caiu na água, foi por fora, pegou uma tábua, pregou do lado de fora, e em pouquíssimo tempo, ele tinha estancado ali aquele vazamento de água que era gigante. Sim. O barco ia a pique ali em poucos minutos. E aí ele conseguiu. E assim eu fiquei fascinado. Gente, como meu pai ele é espetacular, né, e tudo mais. E aí uma vez eu até tava brincando assim com ele, né, conversando numa outra viagem, no mesmo Igarapé. Eu falei assim, pai, como é que o senhor sabe onde tem toco aqui nesse fundo? Porque eu olho e só vejo água. Eu não tenho, e o senhor vai com o barco assim para um lado e para o outro, e nessa hora o barco bateu no toco, tá ali forte, né? Mas não aconteceu nada. E na hora que bateu, o pai falou assim, é fácil, aqui tem um toco, né? E aí eu achei muito engraçada a experiência, mas assim, ele sempre passava muita segurança pra gente, né? E assim, a gente vai herdando isso, vai construindo nosso caráter dessa forma, a nossa identidade, e isso vai levando para outras pessoas. Hoje tem pessoas que olham pra gente e sentem segurança. A gente se olha, a gente não se sente tão seguro assim. Mas tem pessoas que olham pra gente e se sentem seguros. A gente aprendeu isso, né? Com alguém que nos ensinou, que no caso foi nosso pai. Muito importante isso, né, cara? Realmente. Bom, inclusive vocês são metade do pai de vocês, né? Geneticamente falando. E aí, pelo convívio, vocês acabam herdando também. Eu sou 90% da minha mãe, o Lucas é 90% do meu pai, né? Perfeito, curioso. Perfeito. Lucas. Ainda história fechar com a história do meu pai, tem uma história que ele lembra até hoje, né? Ele comprou um óculos pra mim, era um óculos de sol, né? Um óculos de sol. E aí quando ele me entregou o óculos, obviamente, o óculos tinha 2 pernas, assim, né? Normal, óculos novo. E aí, quando eu comecei a ver ele trabalhar nas canoas dele lá, ele tinha um óculos também, e o óculos dele faltava uma perna. Era só um lado aqui, a outra não tinha. Aí eu falei, rapaz, meu óculos tá errado. A confiança que ele tinha.
Peguei meu óculos novo, quebrei a perna e comecei a usar. Meu pai olhou aquilo e falou: O que tá acontecendo? Tipo, foi, nossa. Aí eu explicava, pai, mas pra ficar igual o seu. Ele iria brigar comigo, nem brigou mais, só me abraçou e tal. É a história fofinha da infância, né? Meu pai, ele lembra disso até hoje. Que referência, né, cara? Bom, retomando, né? Você veio a para Porto Velho. E aí, em seguida, o Lucas, já bem, resumindo bastante, porque senão vira uma biografia, né? Você veio em seguida, o Lucas veio também. E aí começa a trajetória musical. Quais eram as referências de vocês? Para quem não sabe, eles artisticamente, não começaram como dupla, né? Eles se tornaram dupla agora tem mais ou menos 3 anos. 3 anos, é. E aí, no início, quem começou a carreira como artista, né, cantor, foi o Lucas, carreira solo. Uhum. E assim, Lucas, primeiro pro Lucas, porque ele começou primeiro, né? Quais eram, e pra ti também, na verdade, quais eram as referências musicais de vocês nesse período? Nesse período aqui, digamos que em Porto Velho foi quando eu comecei, porque foi quando eu vivi minha adolescência aqui em Porto Velho, né? Foi uma fase muito importante, cara. Eu cheguei aqui com 12 anos e saí daqui com 18, né? Então foi o período de formar o que eu queria fazer da vida, basicamente, né? Então a minha referência nesse período começou com Aratos do Rei, com Leonardo Gonçalves, né? Com toda essa galera, Raiz Coral, Sérgio Saz, referências vocais, né? E depois eu comecei a ter contato com a música instrumental. Eu conheci grandes artistas do mundo instrumental e vocal, né? Tipo John Mayer, né? Antônio Carlos Jobim, música erudita, tive contato quando comecei a faculdade também, bastante. Então, assim, eu sou um conglomerado de referências, cara. São muitas referências mesmo, assim. Em praticamente todas as esferas musicais, todos os estilos musicais. Mas o princípio foi esse, com esses grupos que eu mencionei agora há pouco. Perfeito. E o Darlison? As minhas referências são menores que as do Lucas. Eu gostava de Felipe Valente na época aqui, quando nós morávamos aqui. Boa. Felipe Valente, Leonardo Gonçalves, Jefferson Pilar, né? Arautos do Rei. Gostava muito de corais também. Isso. Gostava muito de corais também. Coral Jovem do Rio. Consumia bastante, assim, eu saía caçando para baixar, né, os materiais, os CDs ali, tinha um site para baixar os áudios, e eu saía ouvindo porque, como eu queria trazer coisas para a igreja, eu ouvia muita música para trazer essas novidades para a igreja. Então, assim, muitas delas eu nem lembro, mas sempre que tinha coral, Grupo Cristal, tinha Coral Jovem de Goiânia, tinha também um quinteto chamado Cânticos Vocal também. Nossa, a gente gostava muito de ouvir. E era uma referência pra gente na época, né? Perfeito. E a iniciação musical, bom, como é que eu poderia dizer? Vocês cursaram música, correto? Não. Estamos formando esse ano. Estamos formando? Legal. 10 anos depois. 10 anos. Zoeira. E aí o Dardes começou o primeiro? Não, o Lucas começou primeiro. Começou. Tá. Porque ele foi um ano antes que eu pra Curitiba. Mas eu comecei a fazer música aqui em Porto Velho. Foi. Fiz música, fiz um ano aqui de bacharelado em guitarra na Faculdade Metropolitana aqui, que é a finca, né? Sim. E aí depois eu peguei e saí, fui pra Curitiba e lá continuei na PUC. Aí Darlison foi depois. Como foi a experiência no curso? Era legal, interessante? O daqui ou lá? Daqui. em Porto Daqui Velho. Isso. foi um momento muito importante na minha vida, cara. Porque, putz, eu pude estudar um ano de guitarra de uma forma bem mais voltada para academia. Tive contato com referências musicais que foram essenciais e importantes para o meu processo de formação musical, porque eu queria fazer, né? Tive contato com músicos que me ensinaram muito. Cara, só observando os meus colegas de turma, sempre aprendo muito, aprendia. E era uma fase que eu estava muito aberto para isso, com 18 anos, 17 anos, né? Que eu entrei com 17. Uhum. Então, assim, foi muito importante. O curso era muito legal. Tenho muitos amigos aqui que são formados hoje, atuam na música aqui em Porto Velho, que se formaram na finca ali. Um curso que foi muito importante para mim. Legal, cara. Legal. A gente está numa fase em que vocês já estavam na faculdade. Mas sabemos que antes disso vocês tiveram um período aqui em Porto Velho, onde vocês congregavam aqui na Jerusalém, tá certo? Tô falando. Sim, a Jerusalém sempre foi nossa igreja, né? A nossa direção tem uma foto muito importante para mostrar para vocês. Ah, é? Né? Queria que eles colocassem na tela. E aí, eu queria que vocês me contassem um pouco sobre o que essa imagem traz de memórias para vocês. Olha aí. O que tá acontecendo nessa foto? Esse aí é o Louvarte, meu irmão.
Começou como Louvarte, né? Depois virou coral E jovem. depois Aí virou- já era coral jovem, Aí já. já era coral. Coral Aí Nova já era Jerusalém. Coral Nova Jerusalém. E aí nós conseguimos comprar até uns microfones para coral aqui também, ó. Pode dar um zoom ali, produção, no rosto deles? Eles estão aqui na esquerda, né? Ali, ó. Magérrimo. Olha ali, magrinho, gente. Que coisa boa. E aí, o ser que magrinho. vocês lembram? Qual a sensação de reviver esse momento? Através de uma imagem, na verdade. Nostálgico demais. Nostálgico, muito nostálgico. Demais. Nossa. Até essa camiseta, essa logo aí pra gente conseguir Muito, chegar aí no Tá resultado. logo, né? Mas as músicas, né? Aí começou a música autoral também nesse Pela autoral. fé, todo mundo vê. Nossa, era muito legal. Foi uma experiência, uma fase muito boa, porque não foi somente um processo de formação musical nosso, foi um processo de formação musical da igreja, da Nova Jerusalém, né? Sim. Então, hoje, muitos dessas pessoas estão aqui na linha de frente, cantando, e começou aí, né? A gente fez um coral com pessoas que estavam sentadas. A gente não queria pessoas que estavam fazendo as coisas na igreja, a gente queria pessoas que não faziam nada. Bela visão, inclusive. E aí nós chamamos as pessoas que estavam sentadas ali. Então, assim, foi um momento que trouxe, enturmou a galera, e a gente hoje, né, assim, já fazer abrir um parêntese aqui, a gente está aqui na comunidade de Nova Jerusalém, ela é o que nós sonhávamos, né? A gente lamenta não estar vivendo esse sonho com vocês, né? Mas a gente sempre sonhou com isso. A gente queria. Eu lembro que o meu sonho era que saísse na revista Adventista, assim, Igreja do Louvor, Igreja Nova Jerusalém de Porto Velho. E a gente batalhava muito, assim, por isso. Muito, muito mesmo. E chegamos nisso, né? A igreja chegou nisso, né? Graças a Deus. Hoje você vê a igreja aqui acontecendo, assim, um programa de longe, das igrejas que nós passamos, de longe, é um dos melhores programas em relação à organização, né? Eu sempre gostei de culto como um programa mesmo, onde tem a entrada, a saída, acende a luz, apaga a luz, uma coordenação ali, e tem tudo isso aqui na Jerusalém, na comunidade. Isso é maravilhoso. A igreja, assim, olha, tá de parabéns em relação a isso. Mas nós chegamos no começo, né? Nós pegamos ali a plantação, né? E gente, plantar não é fácil. Não é fácil. É trabalhoso, né? É trabalhoso, mas os frutos aqui, não somente nós, né? Nós somos um dos plantadores. Os frutos são maravilhosos, né? Graças a Deus. Perfeito. O ano aqui era qual mesmo, na verdade? Cara, ele deve ser 2013, 2014, por aí. Para quem não sabe e está nos assistindo ou ouvindo, nós estamos nesse momento nessa igreja. Exatamente. Só que nós estamos um pouco distante dali da plataforma, mas estamos na comunidade Nova Jerusalém, né? E 2013, né? Tem outras fotos também. 2014, eu acho. O diretor que já era pode coral. colocar. 2013 era Louvarte. Tem mais fotos também. O que está acontecendo nessa foto? Esse aí o Lucas está participando, cantando. Tocando e cantando. Tocando né? e cantando, né? O Darlison, ele começou a Gente, reger o olha coral isso. do meu colégio, né? Colégio Adventista daqui de Porto Velho, onde eu estudei ensino médio. Uhum. Então eu era estudante lá e ali eu comecei a montar. Minha primeira banda eu Sim. montei na escola, né? Montei essa galera que tá tocando aí também. O Lucas, na verdade, o Lucas cresceu, né? Eu indiquei o Lucas pro colégio, o Lucas cresceu e me indicou pro colégio, entendeu? Sim. Ele foi como aluno, depois ele me indicou como professor. Então, tem uma experiência muito legal que eu trabalhava trabalhava-se na igreja, né? Como um regente do coral. E teve um encontro de músicos, um encontro de corais, essas coisas, da igreja aqui em Porto Velho, na quadra do Colégio Adventista de Porto Velho. É uma quadra muito grande. E nessa tarde nós fomos convidados também, o nosso coral. Só que assim, o nosso coral era de gregos e troianos, era todo mundo ali, né? Era criança, era velho, era todo mundo. Sim. E eu lembro que nós fomos, eu falei, gente, e o povo tava nervoso, porque assim, a gente nunca tinha cantado assim fora daqui, né? E aí todo mundo nervoso, com a camiseta branca, no festival de corais. E assim, tinha as igrejas referência, Nova Porto Velho, Central, e nós fomos lá do nosso jeitinho, do nosso jeito da Jerusa, né? NJ. O NJ, lá do Coral Jovem, e aí eu lembro que foram vários grupos de louvor, né, e tudo mais, e foram e Cantavam tal. muito bem. Cantavam muito bem. Aí, ali estava lotado de gente, e chegou o momento do coral, do nosso coral. Eita. E foi um momento de tensão, né? Eu falei assim, gente, eu não vou subir no palco, né? Que o palco é alto lá. Então vocês subam no palco, eu vou ficar aqui debaixo.
E aí nós começamos a cantar uma música. O nome da música era Terra Além do Rio. Terra Além do Rio. É. E eles cantaram assim com a alma, né? Foi um negócio alegre, assim, esplêndido, né? alegre. Era conhecido por isso. Exatamente. Alegre. Só tinha um problema. O playback que eu tinha comprado, que a gente comprava tudo, né? A gente não sabia fazer as coisas, a gente comprava. Ele não terminava. Ele tinha um corte nele. E aí a gente cantou o penúltimo refrão e pro último refrão ele, bum, do nada e pra lá. Só que a gente sabia disso, né? E quando deu aquele bum que parou tudo, todo mundo ficou assim olhando. E aí nós puxamos o último refrão a capela. Nossa, foi assim um negócio espetacular. Eu não vi eles aplaudindo nenhum grupo como eles aplaudiram a gente. E eu vi que tinha gente emocionada no coral. Foi um momento assim, marcante. E naquele momento, o diretor da escola estava assistindo. E aí ele falou diretor assim... Jurandir. E ele falou com o Lucas. Lucas, o teu irmão não viria aqui para a escola? Ele fala de um jeito nordestino, né? Não viria aqui. Não viria para cá, para a escola? Pra regir aqui na escola. Como é que era o jeitão desse diretor, mais ou menos? Ele era muito... Ele era da minha gostura de hoje. ele gostava, ele era nordestino, ele era muito inquieto, assim, né? O teu irmão não pode vir não aqui, regir o coral aqui pra gente. O sotaque. Sotaquezinho gostoso de ouvir. Bom. Inclusive, eu nunca mais, tipo, no terceiro ano do ensino médio, o diretor Jurandir, ele falou, a gente ainda vai se encontrar por aí. Foi. Eu quero muito encontrar ele, porque eu gosto muito dele, assim, eu tenho uma lembrança pessoa muito boa dele, boa, assim. marcante na nossa vida, né? Então, a partir do coral daqui da Jerusalém, a partir da Jerusalém, foi que eu entrei na educação adventista, né? E aí foi quando aconteceu essas fotos desse coral de vermelho, que era o coral dos alunos do colégio. Nós fizemos uma cantata de Natal no Teatro Banzeiros aqui em Porto Velho, coisa que nunca tinha acontecido, assim, de coral team, né? Porque não tinha coral team na escola, né? Uhum. E aí agora tinha um coral team bombando ali, então foi um momento assim especial. Esse era o Coral Team Do Colégio Adventista de Porto Velho. KPV, chama assim. CAPV. Perfeito. Inclusive, vocês passaram por vários corais, inclusive, na verdade, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Alguns eu sou fã de algumas músicas, na verdade, inclusive. E a gente vai falar agora sobre igrejas, né? Vocês passaram por algumas igrejas. Vocês podem até mandar abraço se quiserem, na verdade. Na verdade, virou um vício de né? Enfim. A primeira igreja em Porto Velho, qual foi? Primeira igreja? Jerusalém. A primeira Jerusalém. foi essa. Você teve alguma outra? Nenhuma outra. Nenhuma outra. Que a gente frequentou, você fala? Somente essa igreja que a gente frequentou aqui. Uma igreja, na verdade não era igreja, foi uma visita, tá? Era grupo na época, Igreja do Lagoinha. Lagoinha, Sim. lembro. Eu ajudava o pessoal lá que tava montando uma igreja. De frente para onde hoje é a igreja, né? A gente se reunia como grupo. Eu e o Lucas ajudava no momento de louvor, Sim. né? Junto de Felipe, Vitor. Vitor. Inclusive, o Vitor, não, o Felipe foi o cara que me emprestou. Ele me emprestava o violão dele, que ele tinha reserva lá, 2 dias na semana, se eu não me engano. Terça e quarta. Uhum. Aí eu ia lá pegar, foi quando eu aprendi a tocar violão no violão do Felipe. Ele te Você dava tem uma aulas ideia? também? Não, ele só me emprestava o violão. Certo. Eu olhava pra eles tocando e tentava imitar em casa sozinho. Só que eu estudava muito, ficava o tempo todo. Então eu aprendi a tocar no violão do Felipe, cara. Perfeito. Aprendi a tocar Quer mandar violão. um abraço pra ele, fica à vontade. Abraço, Felipe. Abração, Felipe, Vitor aí, galera. Pô, que da hora. Então, assim, a vida toda foi só Jerusalém, então. Sempre Jerusalém. Porto Velho, sim. É que nós somos de igreja, né? De igreja, assim. A gente nunca foi de ficar perambulando. Aham. Chegou uma fase que a gente ficou saindo bastante, né? Indo nas igrejas cantar com o Lucas, acompanhava ele. Mas a nossa igreja sempre foi a Jerusalém. Sempre foi. Sempre. Eu fiquei 8 anos, o Lucas ficou 6 anos aqui. E todos eles foi a Jerusalém. Perfeito. Olha, eu não quero fazer Discord, tá? Eu imagino que vocês tenham diversos amigos. Mas se vocês pudessem citar alguns que foram fundamentais nessa trajetória, quais seriam? Assim, por nome. Cara, o Ed Carlos. O Ed Carlos. Jerusalém. O Juniel, aqui que tá aqui do nosso lado, aqui nos bastidores. Cara, Nosso diretor Juniel. O Juniel Primeiro- ensinou a gente a cantar no quarteto. Ensinou a gente a cantar no quarteto aqui. Olha só, nosso diretor de podcast. Era o baixo, ele era o baixo.
Eu falava, na verdade, Juniel, ele fazia bora... qualquer voz, né? Eu falava, ô Juniel, bora cantar lá, cara. Não, cara, o baixo já tem na música. Aí eu nunca entendia quando ele falava isso, porque eu ainda não tava ainda na vibe de música instrumental. Depois eu fui entender, realmente, Juniel, tinha um baixo na música, alguém tava tocando contrabaixo. Mas assim, o Juniel, cara, a gente tinha um quarteto aqui, era muito legal. Cara, eu adorava cantar no quarteto. E foi onde desenvolvi muito, porque eu comecei na voz mais aguda e fui descendo, irmão. Primeiro, segundo, barítono e baixo. Mas enfim, daqui de Porto Velho, tem mais alguém, Darius? A gente vai esquecer, Cara, é injustiça, a gente acaba é melhor não esquecendo. falar, cara. Porque... Vai ficar um povo chateado. Fica um pouco o climão, assim, né? Inclusive, não sei se eu posso falar isso, mas ontem a gente estava aqui, né, na nossa reunião, e aí foi feita uma pergunta pro Juniel acerca de... Qual era a pergunta, Juniel? Da maior função desempenhada na igreja. Ele falou que ele não desempenhava, não desempenha a que ele gostaria, que era a música. Eu achei curioso isso, porque vocês falaram que ele ensinou vocês a cantar. O Juniel era o cara que mais sabia. O cara é musical, né? O Juniel era o cara que mais sabia de música. Caraca, Juniel. Era um cara assim. E assim, que fazia acontecer as coisas, né? Tipo, precisa de pessoas assim, né? Que dá aquela segurança. Poxa, o quarteto a gente queria fazer e tal, mas assim, aquela pessoa com experiência, né? Sabia direcionar, ali, coordenar né? a gente. Não é simples cantar em quarteto, né? Perfeito. Bom, e aí a gente tá nessa fase da história em que o Lucas iniciou a carreira solo, e aí nasce uma banda. Tá certo isso? E aí, como é que funciona isso? Quem eram os componentes? Lucas Meirelles e banda. Lucas Meirelles eu tava sem criatividade pra nome. Depois depois eu fui bem, né? Que Margem Norte, né? Algumas coisas boas até de nome. Né? O nome do Lucas que naquela época eu era meio ruim de nome. Então, Lucas Meirelles e banda. Cara, assim, essa banda foi a primeira banda que eu tive, né? Ela surgiu no colégio. Primeiramente começou, era eu, Gabriel Saltão no Carrom, a banda completamente diferente, disfuncional. Se quiser mandar um abraço pra eles, fica à vontade. Manda um abraço pra todo mundo. Gabriel mais... Saltão era no Carrom, o Gabriel Lourenço no saxofone, eu no violão. Tinha mais alguém, cara. O Alisson no baixo. O Alisson tocava baixo. Perfeito. Foi a primeira banda. Essa banda, cara, foi a banda que foi o primeiro show na minha vida que eu fiz. Um projeto assim, o Darcio sempre ajudou muito, sempre apoiou muito, o Darcio que coordenava tudo. Eu era o showman ali da parada, né? Então o Lucas montava a banda, eu falei, vou montar um espetáculo, né? E aí nós fizemos um evento engraçado, né? Engraçado, R$10, que era pra gravar o meu primeiro EP, que eu gravei no meu quarto, meu EP, cara. O primeiro EP aqui nós em Curitiba. Esgotamos os 100 200 lugares lotados. Dobramos, né? Caraca. Era 120. Que era a capela do CAPV. E o mais legal era ver os senhores lá assistindo, o Lucas cantando um pop lá, pop um rock. Tipo, os senhores, meu Deus. Os senhores assim, por que me trouxeram aqui? Mas assim, lá. Mas eram os filhos deles, fumaça. Né? Imagina colocar fumaça em 2013. Fumaça, irmão. Tinha fumaça, cara. Tinha fumaça. E assim, foi a primeira banda que eu tive. Eu sempre... eu até falo muito sobre isso na minha rede social. O medo, ele existe, cara. O medo, ele faz parte da nossa vida. Então, eu sempre tive medo, né? Natural. Mas o medo, ele nunca foi, assim, o definidor das minhas ações, né? Apesar do medo existir, cara, montar uma banda com carrom, né? Música ao vivo aqui... Era novo, cara. Ninguém fazia isso aqui. E um ambiente conservador, um ambiente né? extremamente conservador, que era assim, playback, no máximo um piano ali, né? E a gente montou uma banda e as minhas músicas elas já eram diferentes, as letras eram diferentes, era uma linguagem minha, de um adolescente de 14 anos, cara. E tipo, uma música instrumental ainda, tocada ao vivo, com percussão e tal, com baixo, estrutura de banda e tal. Assim, a gente sofreu com críticas aqui, bastante, assim. Esta igreja não, esta igreja aqui, ela apoiou. Ela apoiou e por isso essa igreja é o que é hoje. Porque é uma igreja que via isso e, poxa, os adolescentes, eles não são o futuro, eles são o presente, cara. Entendeu? Você imagina se essa igreja nunca boicotou nada. Aqui eu desenvolvi. Cara, essa igreja comprou um piano sem ter ninguém pra tocar. E por causa disso eu aprendi a tocar piano. Tinha um piano aqui, eu não sei se é o mesmo ainda que tá aqui. É o mesmo. Mas a igreja comprou o piano
E não tinha ninguém, eu falei, a gente tinha os pianistas aqui, mas os caras eram muito ocupados. Nossa, eu ia atrás. Não priorizavam, né? O Darcy ia atrás de muita gente, mas ninguém priorizava. Eu falei, bom, então eu vou aprender a tocar. E aí eu fui aprender a tocar piano, pronto, tocava piano aqui no culto. Desenvolvi muito isso, cara. Então, assim, apesar de ser um negócio ousado, porque era ousado, eu sei que era ousado, e as temáticas elas eram meio polêmicas pra época, né? A linguagem era, mas a igreja sempre apoiou, cara. E isso, assim, eu sou muito grato a Jerusalém por isso. Porque em muitos lugares eu recebi muita crítica, mas nessa igreja eu recebi acolhimento, né? Eu recebi compreensão. Essa igreja, ela estava à frente do tempo dela, ela continua até hoje à frente do tempo, cara. Sim, ter sim, um podcast como esse, ter um grupo de louvor como esse, uma organização, uma estrutura como essa. Uma produção, né? Cara, produção, eu falo sem sombra de dúvida, tá gravando. A gente viaja pelo país inteiro e a gente queria tanto que essa realidade fosse a realidade de todos os lugares. Com certeza, sem dúvida. É muito difícil você encontrar uma estrutura como essa, mas é por causa da mente dos dirigentes, né? Por causa de pessoas como o Daniel, como o Ed Carlos, como você. E quem tá na frente de tudo isso é a galera jovem da igreja, entendeu? Tipo assim. Todo mundo com suas funções, claro. Também os senhores, as senhoras, as crianças, todo mundo. Mas essa parte ali que é dos jovens, eles executam. E executam com mais perfeição. E assim, pra gente isso é fantástico, fantástico mesmo. Então, essa banda foi muito importante, cara. E depois disso, a gente teve. O Lucas Meirelles e Banda mudou um pouquinho, né? Porque eu saí do ensino médio e aí o Darlison já começou a entrar na banda. Eu coloquei o Darlison na minha banda. Porque eu era um motorista, na verdade, ele era o diretor artístico. Sim. Aí o Darlison começou a cantar. E aí o Darlison começou a fazer uns acordes no piano. A gente compunha junto algumas músicas, então ele já começou a desenvolver no piano algumas coisas. E aí eu coloquei, passava as coisas pra ele, ele fazia. Então a gente foi até o paciência, máximo que a gente conseguia, que a gente tocou em muitos lugares diferentes, até da própria igreja, né? A gente tocou em festivais que a gente era a única banda gospel, cara. Eu lembro que teve um festival chamado Grego Autoral aqui, que era tipo assim, umas 50 bandas, eu acho. Esse é um que 49 de rock e a gente gospel. Tipo, um negócio que eu não teria coragem de fazer hoje. Chegamos até a final ali. A gente chegou porque a galera lotava pra assistir, né? E aí, assim, foi muito, muito especial esse momento, porque a gente viu, puxa, é possível. Basta encarar o encarar é ousadia mesmo, cara. E é o seu sonho, né? É o seu sonho. E aí ninguém arranca de você, é seu. Legal, cara. Esse Grego Rock é um que tem um rapaz de índio, assim? Exatamente. Esse mesmo. O primo, tem lá no YouTube, exatamente. Acho que eu cheguei a ver alguma coisa. Pô, muito bom. Fale um pouco sobre o EP. Foi o primeiro EP, né? Foi. Inclusive, eu tenho uma música favorita desse EP, que se chama Voltei. Muito bom. Como foi a logística, né, pra montar, pra gravar o primeiro EP? Cara, a gente fazia as coisas... O processo de composição. A gente fazia as coisas... Cara, assim... Outra pergunta, só pra incluir no combo. Todas as músicas do EP já estavam prontas ou alguma foi produzida no momento? Não, todas a gente já tinha feito. A gente não tinha tantas músicas nessa época, não. Era mais fácil escolher. Era mais fácil escolher. Hoje já é uma reunião pra lançar um EP ou um álbum. Qual que vai entrar, né? Mas, assim, esse EP foi muito importante, cara, porque o Darlison, ele sempre encarava as coisas, né? E fazia acontecer, né? Tipo, nada disso eu teria conseguido fazer sem o Darlison, porque o Darlison, ele tem até hoje essa função, inclusive, nos nossos ministérios, que é o de criar relacionamento, de buscar, de criar conexões que tornam possíveis as coisas de acontecer. Então, assim, o meu cunhado, o Adalter, ele veio ficar com a gente um tempo aqui, né? Na verdade, eu trouxe ele. Por causa disso. O Darlison trouxe ele para ajudar nos projetos do colégio, a gente aqui, né? Da escola. E a gente queria gravar um CD do colégio, porque queria. E assim, na época, não recebemos o apoio necessário. Assim, o colégio apoiou, mas não tinha essa visão porque era algo novo, cara. Era um tiro no escuro. Como assim, gravar um álbum aqui, um CD aqui? Mas a gente fez mesmo assim, tirou o dinheiro do bolso e fez mesmo assim. E aí o colégio, quando viu o que tá acontecendo, apoiou também, né? E aí deu certo. Esse é o da escola, né? Mas o teu. O meu já foi um processo assim, cara, a gente não tem como pagar um estúdio. Naquela época, se hoje é caro entrar em estúdio, tu imagina naquela época, né? Naquela época, sem condições pra gente pagar um estúdio. Isso foi por volta de 2014. E aí aqui, na nossa casa, o Adalter, a gente criou um estúdio no meu quarto. Tinha um microfone, ele tinha a placa de áudio lá, montou o estúdio no meu quarto, colocou um colchão na janela para isolar o som.
E a gente começou a gravar o EP Espero. As 5 músicas. Eu comecei gravando a base. Todas elas têm uma base de violão, justamente porque não tinha tantas opções. Era violão e MIDI, né? Teclado para criar os outros timbres ali. Uhum. Então foi um EP que deu vida ao projeto, assim. Porque naquela época, 2014, no nosso meio, o CD ainda era tido, assim, em grande estima. Quando alguém gravava um CD, era porque era um cantor. Se não tinha CD, não era cantor. É. Então, como a gente gravou agora, sim, vocês são cantores. E aí a gente começou a rodar aqui em Porto Velho inteiro. Eu acho que todas as igrejas já devem ter ido aqui, na época que existiam adventistas e não adventistas, né? A gente levava o CD, vendia, né? Vendia junto com o CD do coral. Inclusive, quando eu fui para Curitiba, né? Que deve ser a próxima pauta, né? Que a gente tá na linha do tempo aí. Foi o que me manteve um ano lá, com o mesmo processo de mandar mensagem para as igrejas para eu ir cantar e mostrar o CD, o que tornou mais conhecido o projeto lá também. Olha, nesse lançado esse EP, né? Em que momento teve um intervalo de quanto tempo até vocês decidirem que seria uma dupla? Ou já estava nos planos antes mesmo? Não. Estava nos planos só da nossa mãe, né? Ela sempre falava pra gente que queria ver a gente cantar junto. E aí, eu sempre gostei dos bastidores. Sempre gostei, né? Assim, de linha de frente, estar à frente das coisas só de coral. Sempre gostei de reger. E aí, nós fomos, isso já em Curitiba, nós fomos lá na TV Novo Tempo, né, participar do clube do Caixa de Música com o Lucas Meirelles. E aí, no meio do programa, assim, lá, né, eu falei, Luquinhas, a gente ia lançar uma música pro nosso pai, né, que já lançamos a música Pai, né, na época. E aí, essa música seria uma homenagem de nós dois, né, mas assim, não tinha nome, nada. E não era nenhum plano também gravar, fazer dupla, nada. E aí nós fizemos um bloco no meio do Caixa de Música também. E aí depois nós fomos... Assim, esse a gente vai entrar mais na história também, na parte lá de chegar no Novo Tempo. Uhum. Então lá no Novo Tempo foi que nós decidimos isso, de que nós seríamos uma dupla, né? E aí o Lucas tinha um ministério solo, e aí ele falou assim, cara, eu vou abdicar do meu ministério, né, de solo, para fundir, para sermos uma dupla, né? Então foi a partir de lá que a gente começou, isso há 3 anos. Mas estar junto, sempre a gente esteve junto, né? Sempre. Só que ele estava lá na frente e eu estava nos bastidores, né? Sempre. Perfeito. Então vocês decidiram... Foi lá, isso. Tinha do Caixa de Música. Foi por lá. Cara, eu queria muito... Isso. Tá certo, né? Uhum. Os corais. Tim, Cabe... Tincap. Tincap. Cara, muito legal. Isso é em Curitiba? Curitiba, aham. Curitiba. Como é que foi essa... Vocês saíram de Porto Velho, né? Tô resumindo bastante a história, tá, gente? E aí vocês foram pra Curitiba. Isso. E lá, como é que foi se envolver com o colégio? Qual foi o primeiro colégio adventista? Primeiro foi o Portão, né? Portão, exatamente. Portão. Que é o meu colégio. O do Lucas é o Boqueirão, né? Que é onde ele trabalha. Perfeito. Assim... Esse projeto com o coral, né? Desenvolver um coral. Já tinha um coral ou vocês... Não existia coral. Não existia. O Lucas já estava lá há 1 ano, né? E aí eu estava aqui em Porto Velho. E aí eu tava relutante. O Lucas falava, cara, vem pra cá, mano. Se vem pra cá vai dar certo e tal. Você vai conseguir fazer muita coisa aqui, né? Nesse tempo a gente acreditava mais, assim, eu acho que agora. Eu acho que Deus, ele dava fé que a gente... Não ele dava, né? Mas assim, ele nos reforçava com uma resiliência necessária para aquela época. Para aquela época, é verdade. Porque assim, hoje a gente olha e a gente tá cansado. Cara, né? Mas naquela época a gente tava com todo o gás de fazer acontecer, então... Eu falei pro Lucas, assim, cara, eu trabalhava aqui no governo, na escola, enfim, eu tinha minhas funções aqui, eu tinha uma vida já mais estabilizada aqui em Porto Velho. E aí eu falei para ele, eu falei assim, cara, pra sair daqui, eu preciso ter alguma coisa, né? Mas assim, só que Deus estava trabalhando no meu coração já, né? Até conta uma história da minha mãe. A mãe disse que... Eu não lembro desse dia, mas eu estava com ela, a gente estava andando na rua e ela estava muito... assim, preocupada, porque eu tinha falado para ela, mãe, eu acho que eu vou para Curitiba, né? Ela falou assim, filho, não vá para Curitiba, teu irmão já tá lá, vocês vão ficar longe da gente, tudo mais e tal. E aí um dia... a gente estava passeando, eu e ela, e aí veio uma menina que eu tinha minhas aluninhas, meus aluninhos, eles sempre eram muito grudados comigo, né? E aí ela veio e abraçou minha perna, que ela era pequenininha, né? Abraçou minha perna.
E aí ela disse pra mãe dela assim, mãe, eu sonhei que o professor vai embora. Eita, É, sinal. aí minha mãe disse que naquela hora ela entendeu que realmente eu precisava ir, né? E aí a mãe dela disse, mas filha, como não, mãe? Eu sonhei que o professor ia embora. E aí naquela hora disse que Deus confirmou no coração dela. Mas aí eu falei pro Lucas, Lucas, se tiver alguma coisa só pra eu pagar o aluguel, eu vou. E aí, Uma imagina garantia, só, aí o Lucas conversou com o diretor da escola, do portão. Tava eu e o Adalto ele com e o ele Adalto. no retiro ali. E aí a gente, cara, na última hora a gente foi lá e conversou com ele e tal. E aí tinha uma vaga para monitor, né? Para monitor de escola, né? Que era assim, monitor era a vaga que eu não gostaria de trabalhar, né? Eu não gostaria. Pouca paciência. Mas assim, eu era professor aqui na escola, né? E aí eu ia ser monitor lá. Mas eu falei, na hora eu falei isso pro Lucas, falei, Lucas, eu prometi que eu vou, cara. Então se você conseguir alguma coisa, eu vou. E aí eu saí do governo, saí da escola e fui embora. Tipo assim, um mês depois eu fui embora. Tudo muito rápido. E aí quando eu cheguei lá, eu falei pro diretor da escola, falei assim, cara, se você me permitir, eu quero criar um coral aqui na escola, um coral teen que não existia. Existia um coral para cantar numa festividade, alguma coisa assim, de escola, mas não um coral teen, assim, de forma artística, cara, né? O Darcy, ele sempre enxerga além do que existe, né? Eu acho muito massa essa capacidade dele de olhar pro nada e ver alguma coisa, né? Porque assim, você tá em Curitiba, cara, é uma capital assim, uau, né? Quem somos nós para fazer uma coisa diferente Tipo em isso. Curitiba? E aí o Darcy chega e consegue ver nisso a galinha dos ovos de ouro dos nossos projetos, vamos dizer assim, porque foi o que mostrou a gente para todas as esferas da nossa igreja, do administrativo, né? E o Darcy iniciou esse projeto do zero ali, sem estar fazendo a função de monitor, mas criando um coral sem receber nada mais por isso. E né? sem orçamento da escola. Sem Porque orçamento. como já era maio, a escola falou assim, ela falou assim, cara, eu falei que a gente ia gastar pelo menos uns 10 mil reais. A escola falou assim, cara, se você quiser fazer, você pode fazer. Mas a gente não tem dinheiro. Aí imagina só, tipo, ninguém tinha 10 mil reais, né, cara? Não, Mas a gente só falou, tinha faria. vontade. Só de tinha fazer. vontade. Eu tinha vontade e muita esperança. Mas foi assim um processo maravilhoso, porque a gente começou a envolver a galera, e assim, quando pensamos que não tinha mais, tinha quase 100 coralistas, né, da escola. E aí começou as mudanças, né? Tipo, aluno que ia muito mal, e os pais começaram a perceber, tipo, cara, meu filho tá melhor porque ele tá no coral. E aí começou isso, e eu falei assim, galera, é o seguinte, para gravar o CD, a gente vai precisar vender a gente vai vender os CDs antes de produzir o CD. Caraca. E aí foi assim, então vendeu ingressos. criamos 1.000 vouchers, né? Uhum. Pra vender a 10 reais, que aí daria 10 mil reais. O Dadson já era especialista nisso, né? Não, Especialista. eu sou A gente ruim, fez muito isso aqui em Porto Velho, né? Pra promover as coisas, os shows aqui, né? E aí eu lembro que, cara, tinha pai que comprava, tipo, um monte de ingresso Só doava, né? só pra doar mesmo, entendeu? E porque o filho tava feliz, né? O filho tava muito feliz na escola e tal. E aí eu lembro que eu cheguei lá em Curitiba em maio, e aí junho já era pré-férias, julho, férias, nós tivemos agosto, setembro e outubro para lançar no dia 7 de novembro de 2018. Ninguém acreditava. E com o vocal livre, a menina do vocal livre lá. Aí chamamos a menina do vocal livre, a Caroline, a Alice. Cara, aceitaram por pena, né? Por pena, porque a gente não tinha quem somos nenhuma nós? influência lá. Tinha cachê de nada. Eu tinha um amigo lá dentro, né? Então, assim, eu usei. O Renan, verdade. E aí foi por meio Abraço, do Renan. Deve estar, o Renan é quem mora aqui em Porto Velho. E aí o Renan conversou com elas. Claro que elas foram muito gentis com a gente. Muito gente boa. Elas não ganhariam absolutamente nada por isso. E nem cobraram a gente também. Né? Só pediram valor para ir no estúdio e tudo mais. Assim, a gente ficou assim, cara. E aí nós fizemos um projeto autoral. E foi assim. E sofremos um preconceito muito grande também, né? Porque quem éramos nós? Lembro de na época lá, uma das administradoras da escola olhou para mim e para os monitores e falou assim, olha, esse monitor ele disse que é músico, dá uma mesinha para ele compor as músicas dele lá no cantinho da sala. E deu uma risada na frente dos monitores, né? E então assim, o meu chefe querendo me demitir o tempo todo porque eu estava sendo corada para estar cuidando de aluno. Direto. Então assim, eu chegava em casa, assim, a gente sempre eu vi o Lucas, Darcy batido muitos momentos, então cara, assim, porque eu chegava assim em casa esgotado. Eu nunca vi o Darcy tão abatido
quanto nesses momentos. Foi forte. Foram difíceis, porque mexe com o nosso, puxa, o nosso emocional, né, cara? Mas aí o Lucas me apoiava bastante, assim, também, né? O Lucas, o Adalto, a Kayla. E eu lembro muito bem que no dia 6 de novembro nós éramos umas pessoas, né? No dia 7 nós fizemos o evento. No dia 8 já éramos outras pessoas. Imagina essa transformação. Então, no dia 7 nós éramos monitores. No dia 6, no dia 8, nós tínhamos escolas falando assim, vocês vão vir para minha escola. E aí de propostas para professores de música mesmo, para ganhar muito mais, assim. E aí na mesma hora, o Lucas já tinha emprego na outra escola, e eu já não era mais monitor na minha, também já ia ser professor no próximo ano. E eles seguraram a gente. Então, assim, foi... E continuam segurando até hoje. Abraço aí pra escola. A nossa associação, eles fazem votos na comissão. Reuniões aí. Eles fazem reuniões só pra gente, cara. Só pra gente. Do esforço pra manter. Porque... Eu falo assim, cara, ele chega lá e fala assim, gente, ninguém faz isso por ninguém, mas aí vocês, né, a gente teve que fazer uma reunião pra votar isso aqui por causa de vocês, né? Daqui a pouco lá na Coreia do Sul, né, tem a lei do BTS, né? E a lei do BTS, né, que eles tinham até tantos anos pro país, eles tinham era obrigatório eles ir servirem ao exército. Mas como o BTS estava tão em alta, eles conseguiram ampliar para 30 anos. Caramba. E essa é a chamada lei do BTS, né? Só agora que eles estão servindo no exército. Agora eles são obrigados a servir, porque chegaram aos 30 anos, né? Eu não sabia disso. Então, assim, a gente tem a lei lá dos Meireles também, né? Olha aí. Lá em Curitiba. Pô, que da hora, cara. Bom, e aí a gente vai, né? Lembrando que não era dupla ainda. Não era dupla. Não. O Lucas Meireles. Eram professores, na verdade. Né? Sim. É o Lucas e Darlis. Seria uma pausa na carreira Lucas solo, né? Sim. E aí vocês... Como foi o primeiro contato, né? Com o Caixa de Música, TV Novo Tempo? Como que surgiu isso pra vocês? Cara, eu mandei muito e-mail. O Lucas não tá ligado. Sério? Eu sou uma pessoa obsessiva, né, bicho? Como eu te falei, quando eu tava... Pra você ter uma ideia, o meu sonho de entrar no Novo Tempo é desde que eu tinha 6 anos, cara. Então você pode ver que eu passei a vida toda vivendo em função disso, mais ou menos, né? Sempre mentalizando isso e buscando crescer pra chegar nesse nível, né? Mas, com o instrumento, por exemplo, violão, foi a mesma coisa aqui. Emprestava violão e ficava 8 horas por dia. Cara, mesma coisa. Falei, cara, eu quero ir no Caixa de Música. E aí eu comecei a mandar e-mail, mandava e-mail, me ligava e mandava mensagem. Os caras não respondem, né, mano? Isso foi uns 2 anos, tá? Foram uns 2 anos mandando e-mail, cara. Mandando vídeo e lançava coisa. Eu pensava assim, bom, eu tenho que estar pronto. Então eu começava a guardar dinheiro, trabalhava um monte de coisa, trabalhava panfletando no iFood, trabalhava... Olha a convicção, né, cara? Tipo, eu guardava dinheiro, guardei dinheiro, produzi meu primeiro single, Todo Meu Viver, essa versão, que inclusive até hoje a galera ouve bastante ainda, né? Muito. Todo Meu Viver, isso aí foi com o dinheiro do bolso, cara. Tipo assim, guardando grana, assim, tipo... mandando pra... Não sei como eu tinha essa, mas eu mandei pro cara, o guitarrista do Leonardo Gonçalves, o Edgar Alves Cabral, na época. Famoso. Ele gravou as guitarras, você pode ver que a guitarra é absurda de boa dessa música, mas ele foi parceiro, o cara simplesmente ajudou, tipo, o cachê dele era, nossa, não podia pagar, ele falou, não, tá bom, cara, manda por tanto, eu faço. Pegou e gravou a guitarra, mandou, e aí, tipo, lançou o single, e aí, tipo, crescia em Curitiba, crescia, e assim, Deus é tão perfeito, cara, que o Caixa de Música, eles responderam no momento exato que a gente tinha, tipo assim, uma visibilidade legal em Curitiba para dar embasamento pra gente ir. Porque, assim, não é só ir, cara. Ir no Caixa de Música, todo mundo, não que todo mundo vai, né? Mas é um programa diário, cara. Vai todo dia muita gente. Mas o Caixa de Música se tornou a nossa porta de entrada para a gravadora Novo Tempo. E, cara, é o sonho de todo mundo que vai pra lá pro Caixa, mas a gente conseguiu concretizar esse sonho. O Darson falou isso, né? Foi. Tipo, cara, ó, a gente tá indo lá, mas essa é a nossa porta de entrada. Porque a gente já tinha uma estrutura legal com a nossa igreja, a Igreja Adventista do Portão. Tipo, os nossos pastores apoiaram muito, cara, vibraram de felicidade. As nossas escolas também vibraram de felicidade. Então, quando a gente levou o projeto, cara, a escola mandou carta de recomendação, a igreja mandou carta de recomendação, todo mundo, tipo assim, dando selo assim, ó, contrata eles que vai dar boa, vai dar certo. E aí, tipo... quando a gente chegou lá, eles responderam, né? Cara, legal, vamos lá, então. A gente foi. No caminho, a gente montou a dupla Os Meireles, falou, cara, é esse projeto que falta, é essa lacuna que tem no Novo Tempo, então a gente vai levar essa ideia. No segundo bloco, então, a gente canta junto. No primeiro eu canto sozinho, no segundo... Então, se você ver lá no YouTube, tem o Lucas Meireles no Caixa de Música. Tem eu no começo lá,
E aí no segundo bloco e no terceiro já é o Darson junto ali. E a gente fala sobre a nossa história e tudo mais. E ali, naquele momento já, não sei se tem essa pergunta depois, mas vamos adiantar, né, a resposta já, porque faz parte, né? Ali, no Caixa de Música, foi onde tudo aconteceu, cara. Foi. Tipo assim, a gente tava lá embaixo, lá do estúdio da TV no tempo lá, e aí o Darson chegou e perguntou lá pros caras, quem é que contrata aí? Não, literalmente desse jeito, bem amazonense. Bem amazonense. Não, e o Wesley Fonseca tava passando na hora, Ele Darson falou perguntou assim, pro Wesley. tipo, O Wesley hoje é nosso amigo, né? Quem são vocês? Wesley. Assim, mas ele falou, tipo, mas vocês têm manjo de ir na caruda mesmo assim, conversar com o cara lá. Quem é o boss? Aí, tipo, chama lá o Darson, né? Tipo, eu nunca falava, bicho, nessa época eu tinha o quê? 20 anos, eu acho, 19 anos. Era, por aí. Querendo ou não, eu tenho 24 anos hoje, cara. Eu mudei muito como pessoa, mas eu sempre fui muito tímido, bem mais que o Darson, né? Mais introspectivo, mais na minha e tal, assim. Essas coisas é tudo o Darson que faz, cara. Essa coisa de chamar alguém que ele nem conhece, assim. Eu faço muita vergonha também, né? Faz Claro, muita vergonha, mas dá umas acertadas também, né? Faz muita vergonha, mas dá umas acertadas. Quem fala demais, erra por falar demais. Exatamente. Né? Quem fala de menos, erra por falar de menos. Exatamente. Então, assim, a gente já se entende sobre isso, Lucas. Tipo assim, exatamente. Eu sou muito ético. Tipo assim, eu não gosto de invadir o espaço. Exatamente. Então, assim, se eu for no Caixa de Música, eu vou mandar e-mail, cara. Eles mandaram mandar e-mail, então eu vou mandar e-mail. Manda e-mail. Mas assim, se um cara chega da Novo Tempo, eu não ia ter coragem de falar assim, deixa eu ir na Novo Tempo. É uma coisa que o Darson faria, entendeu? O Darson teria essa cara de pau de fazer e tá certo, faz parte. Então ele chegou no Wesley e perguntou, aí o Wesley, beleza, eu vou lá chamar. O Wesley foi muito gente boa com a gente. Chamou o Pedro Caron. Aí desce um cara barbado lá, parecia um viking, um cara de olho azul, barbado, cabelo loiro. Chegou assim, tipo assim, mano, quem que chegou aqui? O Arautos do Rei, o J.A., que na época era estourado, né? Quem chegou? Michele Manoeli? Quem que tá falando aqui? Aí 2 moleques lá sentaram com o violão, né? Aí, cara, o Pedro Caron, ele chamou a gente pra almoçar. Foi. A gente foi almoçar, no refeitório do Novo Tempo, nem era igual ao refeitório agora que é top, era um outro, um antigo. A gente passou o almoço inteiro conversando sobre o acará, sobre açaí, sobre o Amazonas. Não podia a gente não açaí, cantou cultura. nada. Sobre a Jerusa também. Jerusa, a gente falou muito da Jerusa. Cara, a gente não cantou nada. A gente não fez uma nota. Uhum. No final do almoço, Pedro Caron olhou pra gente e falou, cara, a Novo Tempo precisa de vocês. Tipo assim, a gente não cantou, cara. Não foi pela musicalidade, entendeu? Tipo assim, a gente tem consciência disso. A gente tem consciência de que foi a história, que foi Deus trabalhando também no coração ali. Porque, assim, era um dos passos o Pedro Caron falar isso. Tipo assim, agora é levar um projeto para Novo Tempo, para a comissão analisar, para ver se eles querem contratar esses artistas, né? Mas o Pedro, ele foi a porta de entrada. Ele foi o cara que acreditou, ele foi o cara que levou a gente para conversar com o Tito, que era o diretor da gravadora, ainda é, né, até hoje. Foi o cara que acreditou na gente sem ouvir uma nota musical da gente, sem ouvir a gente cantando, só porque gostou da nossa história, porque gostou da gente. Hoje a gente é amigo pessoal, né? Tipo assim, a gente ama muito eles mesmo, assim. Demais. Ele, a esposa dele, a filha dele que nasceu agora, a Zara. Então, assim, foi uma história assim que a gente sabe que a gente se esforçou, mas a gente mesmo não conseguiria nada, cara. Não, a gente não tem indicação, a gente não tem padrinho, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Só tem Deus. Deus e a nossa história. História linda, né, cara? Uma história de fé, resiliência e conquista. Muito bom ouvir isso. Bom, a gente encerra por aqui. Né? Agradeço vocês pela presença. Foi um privilégio conversar com vocês. Foi um papo muito gostoso. Foi, a gente gostou muito demais legal, também. Cara. Imagina, espero que vocês voltem mais vezes. Com certeza. Voltaremos. Vocês estão de retorno agora para Curitiba. Mas a gente voltando aqui no meio do ano, vamos fazer. A gente volta aqui para trazer, cara, quando a gente vier aqui de novo, a gente vai estar com muita novidade. E aí, gente, continuando então, nós temos lançamento esse ano, nós já falamos no podcast, ok, mas vamos explicar para vocês, com quem vai ser nosso lançamento? Marcela Thaís, a gente vai lançar um feat muito especial de hino da harpa, né, um hino bem conhecido, só isso que a gente vai falar, né, senão é spoiler. Isso. Então tá bem legal a produção, já chega. Isso mesmo, tem lançamento nosso, também tem música inédita só nossa, enfim, tem muita coisa para acontecer. E para você saber de tudo isso, segue a gente lá no nosso Instagram, @osmeireles. Na verdade, qualquer rede social você pode nos acompanhar, @osmeireles. Estamos lá. Valeu, gente.